Fala galera, começando o podcast Vai Corinthians. Esse é o episódio 1. Eu sou o Diogo Rodrigues, vou conduzir o barco hoje sozinho. Semana que vem o Thiago já vai estar junto com a gente. A princípio vai ser só podcast, depois a gente pensa alguma coisa para vincular algum vídeo, fazer alguma live com convidados e tudo mais, né? O programa de hoje a gente vai falar sobre o jogo do final de semana do Corinthians, né, contra o Cruzeiro. Aquele jogo que quem não estava com sono dormiu, porque realmente o primeiro tempo foi de dar sono em qualquer pessoa. Um primeiro tempo bizonho do Corinthians, né? Com umas atuações de alguns jogadores que é bom até deixar para lá. No primeiro tempo, onde o Corinthians jogou muito mal, né? Às vezes dá a impressão, às vezes eu sempre comento isso com o Thiago, né? Parece que o time não treina, né? Engraçado. O time ficou tanto tempo parado aí por uma desclassificação do Campeonato Paulista, e parece que não teve evolução em nada. Então vamos começar então a falar desse jogo contra o Cruzeiro, que teve alguns pontos positivos, né? Entre eles a aparição do lateral esquerdo Matheus Bidu, que não vinha sendo relacionado, né? Não tava jogando, até então é só o Fábio Santos, com seus quase 40 anos aí, jogando jogo atrás de jogo, e tava tendo um acúmulo, né, físico com o Fábio Santos. Agora eu não sei se o Bidu entrou por causa desse cansaço do Fábio, ou se foi por ele conhecer alguma coisa do Cruzeiro ali. Talvez o Lázaro pode ter pensado alguma coisa desse tipo, né? Mas a pergunta que fica no ar é: por que o Matheus Bidu não estava sendo utilizado? Ele fez um jogo muito bom, né? Há tempos que a gente não viu uma partida no lateral esquerdo que nem ele fez, né? Vi de tempos ali com o Carlos, algumas passagens ali, alguns jogos da Sul-Americana, até com o Piton mesmo, algumas oportunidades. Mas o que importa agora é saber se ele vai manter essa regularidade ou se foi apenas um jogo e agora o Lázaro volta com o Fábio Santos, né? O Bidu foi muito bem na marcação, apoiou bastante, né? Fez algumas jogadas boas por dentro ali, que ele ameaçava tocar por fora, trazia por dentro, aquele famoso driblinho de salão, né? No alto ele foi muito bem também. Não comprometeu em nada, né? Não teve nenhuma jogada que chamasse a atenção de forma negativa pelo desempenho dele. Então o Matheus Bidu acho que teve uma nota muito boa ali, entre 7 e 8. Eu acho que foi um dos melhores jogadores ali do Corinthians. O meu melhor jogador eu vou trazer depois. Eu acho que foi um cara que tá ali no meio, né? Que é sempre regular. E fica esse ponto aí, né? Porque o Bidu não estava sendo utilizado. O Lázaro chegou a dar algumas entrevistas falando que era porque ele não estava pronto ainda, mas vamos pensar, né? Se contratou, tem que pôr para jogar. Se contratou porque viu alguma coisa no rapaz. Não pode contratar alguém, gastar com contratação com uma pessoa que não está pronta, não está formada ainda, né? Então fica aquela pergunta: será que é isso mesmo? Estava acontecendo mais alguma coisa? Eu penso da seguinte maneira: contratou, põe para jogar, dá um ritmo pro cara, dois, três jogos aí, para ele disputar a posição e quem sabe ser titular ainda, né? Mas o Lázaro, com esse discurso dele, né? Parece que aprendeu bastante aí com o Carille, com o Tite e toda a cordinha da retranca aí que não estava preparado, né? O Carille falou que o Bozelli vinha de uma liga mexicana que era uma liga que tinha um desempenho menor que o do brasileiro, né? Ó, só ver os jogadores que estão no México e os jogadores que estão no Brasil, né? A liga mexicana é bem mais concentrada que a brasileira, né? Se falando de atletas e até jogadores de nome, né? É um campeonato que está uns níveis acima aí do nosso brasileiro. Mas enfim, há quem acha ainda o campeonato brasileiro melhor que alguns europeus, né? Mas eu acho que o campeonato brasileiro só é interessante para quem mora aqui, né? É uma coisa muito regional. Mas agora vamos ver com o Bidu como vai ser os treinamentos dele, vamos ver até que o Lázaro fala, né? Se vai dar uma sequência para ele ou se já volta no próximo jogo agora da Libertadores contra o ex-time do Falso, né? Acredito que ele vai voltar com o Fábio Santos. E também por isso que o Fábio Santos não tenha talvez jogado também, né? Mais uma das hipóteses, né? Preservou o Fábio para a Libertadores. Outra coisa que chama atenção também é o Rony, né? Embora muitas pessoas peçam ele de titular para ontem aí, é uma pessoa muito esforçada, realmente é uma pessoa que vive muito de Corinthians, mas tem lá suas limitações. E eu fico aqui com aquela pergunta, né? Será que ele tem condição de ser titular do Corinthians? Se bem que se comparado a alguns jogadores que têm jogado ultimamente na volância do Corinthians, aí até eu, né? Não tenho bola para ser titular, porque é complicado. Recentemente saiu uma reportagem do Samir Carvalho falando do Cantígio, né? Nos treinamentos estava indo muito bem, parece que
voltou a ser aquele Cantígio dos primeiros jogos pelo Corinthians, quando ainda jogava com o Thiago, né? Com um cara com um pouco mais de intensidade. Quem via o Cantígio jogar ultimamente sabia que ele era um bom passador e ponto, né? Questão defensiva não oferecia resistência para ninguém. De fato, o time do Corinthians melhorou com a saída do Rony e quando teve um homem com um passe melhor ali no meio do campo na vaga dele, que era o Cantígio, né? Então o Cantígio fez uma boa dupla ali de volantes com o Fausto, que o Fausto para mim foi o melhor jogador do time. As jogadas sempre começam com ele e ele jogando mais adiantado, onde é a posição dele, é onde é que chamou o interesse do Corinthians para ser contratado e no Corinthians ele estava sendo utilizado de primeiro volante, né? É engraçado umas coisas que acontecem, né? Às vezes o cara joga a vida inteira numa posição, aí chega no Corinthians e o pessoal quer mudar a posição dele, né? Complicado. Mas agora o Fausto jogando na frente, você vê que é um jogador que finaliza mais, ele tem um poder de marcação mais à frente, isso é importante. Eu acho que o volante ele não tem que defender ali em frente o goleiro, né? Eu acho que quanto mais na frente começa a marcação, mais espirrado vai sobrar a bola para a defesa e mais espirrado vai sobrar a bola para o goleiro, né? Foi com esses pensamentos que o Corinthians conseguiu vários e vários anos aí sempre consagrar sempre a melhor defesa do Brasileirão, né? Então sempre tomando os poucos gols e tudo mais. Um time que tinha aí Ralf, Elias, Jusilei, Christian, e entre os jogadores mais, até o Paulinho mesmo, que era um homem um pouco mais avançado, né? E sempre consagrou jogadores nessas posições aí de meio campo, defensivo, meio campo central. Então eu acho que o Fausto ele rende muito mais à frente mesmo. Eu acho que ele deveria ser mantido mais nessa posição aí. E de primeiro volante, dependendo do time que o Corinthians for jogar, se for um time mais forte, né, que o Corinthians, um time mais embalado, por exemplo, Flamengo ou até algum adversário na Libertadores, né, eu também voto a favor de ter alguém com um poder maior de marcação ali no meio, né? Mas contra alguns adversários aí, você vê que às vezes o Rony sobra, né? Ele não tem função, ele fica perdido, né? Porque o time não ataca, ele também não ataca e fica aquele jogo de cavaleiros. Então talvez começar com ali um Fausto e um Cantígio no meio, né, para dar um bom poder de marcação até, eles não são ruins marcadores, né? E o Rony na reserva e entrando em alguns jogos mais complicados pelo time, né? Outra coisa que eu queria trazer também nesse episódio é o Roger Guedes. Aí fica aquela dúvida, né? Será que o Vitor Pereira tinha razão em falar que ele é um cara individualista, ele não é coletivo? Roger Guedes esse jogo, né? Um jogo teoricamente bom para o Corinthians, né? Que o Cruzeiro vem aí de anos na Série B, não ofereceu nenhuma resistência para o Corinthians, né? Embora o Cruzeiro tenha tocado muito bem a bola e às vezes até com um ar de superioridade, né? Contra o Corinthians, né? Mas o Roger Guedes, em algumas opções e oportunidades, catava a bola, tocava para trás, ficava parado, não ajudava, não dava combate. Aparentava até que estava um pouco fora de forma, né? Não sei se é isso mesmo, ou é que ele apenas estava num dia ruim, porque a gente sabe, o jogador de futebol tem isso também. Se tiver num dia ruim, nada dá certo pro cara, tudo que ele tenta dá errado e tudo mais. Mas assim, tá, ele tá num dia ruim, né? Mas os demais, será que quando um jogador tá num dia ruim, todos têm que estar também no dia ruim? Será que não tem ninguém ali que vai tirar um coelho da cartola? Ninguém vai fazer uma tabela? Ninguém vai fazer uma aproximação? Nada, nada, nada. Porque a gente não vê isso no Corinthians. O que que a gente vê no Corinthians? Toque de bola entre os zagueiros. Gil, Bruno, Fagner, Gil, Bruno, os volantes não se aproximam, fica ali, volta pro Cássio. Aí dá um estourão pro coitado do Yuri Alberto se virar lá na frente. Gente, não há atacante que resista. Não tem preparo físico que aguente isso. É loucura. E o Yuri Alberto ele é um excelente centroavante, só que ele está sendo prejudicado nesse sistema do Lázaro. Não tem não tem Messi que dê jeito, Cristiano Ronaldo, se vier pro Corinthians passar fome também. Não é, o time tem que preparar a jogada para ele, tem que chegar tocando, dar a opção. O Corinthians vive de chutão. Aí eu pergunto de novo, o Corinthians treina? O Corinthians ficou mais de 20 dias parado, o que que o Corinthians evoluiu? Nada. Então talvez seja a hora de levantar uma luz amarela pro Lázaro. Será que o Lázaro é esse cara mesmo que a diretoria tava querendo? Ou ele foi só uma peneira, tá esperando alguém no meio do ano? Como que vai ser? Porque o Lázaro já mostrou que ele não tem condição nenhuma e nem preparo para ser técnico de um time grande agora. Pode ser que no futuro, com ele começando ali no cargo da base, um sub-20, né, uma Copa São Paulo, vai, né, conquistando o seu espaço ao decorrer dos anos, para quem sabe aí sim ser preparado para ser o técnico do Corinthians, né?
mas não é uma coisa que a gente vê com ele atualmente. Ele foi assistente, ele era analista, então a gente não vê um preparo ali pro Lázaro, né? Porque às vezes aparenta que ele é o amigo da galera e o ambiente tá ótimo, mas e aí? Futebol é uma empresa, futebol é resultado. Se uma peça não está dando certo, tem que mudar, né? Aí sim é gestão de grupo, é política pura, né? Tem que fazer o meio de campo com o atleta, tem medalhão ali que tá gordo, o Fagner está redondo. Você olha pro Fagner, a camisa do Fagner parece que é aquela camisa G e tá grande e tá apertada para ele. Você vê, ele tá gigante, cara, o Fagner. Ele não é daquele jeito, ele não tá sem preparo, ele tá ruim, embora seja um dos líderes de assistência aí, mas tá nítido que o homem tá acima do peso. Tá? Então, e aí chega a ser até engraçado, né? O Corinthians com o Mancini, com o Silvinho, tinha o preparador físico, né? O Flavinho de Oliveira, alguns chamam aí de Jason Stan, e o time morria no segundo tempo. Aí veio a comissão do Vitor Pereira, ele voltou, né? Ele foi dispensado, o Flavinho, e agora entra o Fernando Lázaro. Quem que o Corinthians traz de volta? O mesmo Fernando, o mesmo Flávio, o mesmo preparador físico que não foi capaz de colocar o time do Corinthians na balança. Você vê, o time do Corinthians, quando era ele o preparador, o time do Corinthians morria no segundo tempo. Dava 15, 20 minutos que a gente via de jogador arrumando o meião, não estava escrito. Então o Corinthians, né, o Corinthians respira um certo amadorismo ainda, né? Não tem cabimento acontecer uma coisa dessa por um momento de dificuldade e trazer o cara que causou dificuldade lá atrás. Então é umas coisas que acontecem que parece que é só no Corinthians que acontece, né? É umas coisas que é pro corintiano sofrer mesmo e olha, ir pro céu direto, viu? Uma coisa que preocupa também, né? É que quando o Renato Augusto se aposentar, pode fechar o time, né? Porque é uma Renato dependência. Ah, mas o Corinthians e o Renato Augusto não funciona. Ah, mas o Corinthians precisa do Renato Augusto. Ah, tá acostumado a jogar com o Renato Augusto. Gente, pelo amor de Deus, o Corinthians tem mais de 100 anos de história. Como que fazia para jogar antes o Renato Augusto? Será que depende só de um tipo de padrão de jogo? Será que só tem um esquema tático? Será que não pode ter uma variedade de jogada ali sem precisar do Renato Augusto? O Corinthians não tem um time de bagre, não, gente. O Corinthians tem um time com bons atletas. Olha o ataque do Corinthians. Quem que tem essa dupla? Roger Guedes e Yuri. O Corinthians tem bons homens no meio ali, né? Bons homens na defesa. Tem um goleiro bom, lateral bom. Existem times aí na Série A que não tem o que o Corinthians tem em estrutura. E o Corinthians, aquela mesmice. Sempre aquela jogada. Parece que não muda. E o Lázaro, ele tem que. Por isso que eu falo que muitas vezes que o Lázaro não é a pessoa mais indicada para essa função, porque o Lázaro não consegue mudar a chave. Tá, o Renato Augusto machucou, vai ficar fora e aí, o que que a gente vai fazer? Ele tem que achar outra forma do Corinthians jogar. Colocar mais um homem no meio de campo, ou abrir os pontas, ou fazer alguma coisa diferente. Não sei, ele tem que pensar alguma coisa para fazer isso. Mas, como ele é limitado apenas àquela formação com o Renato, eu acho que vai ser isso aí até quando ele ficar. Toque de bola entre os zagueiros, chutão pro Yuri Alberto e viver de erro de adversário. Porque até mesmo no jogo contra o Liverpool do Uruguai, o Corinthians não estava bem no primeiro tempo até fazer o primeiro gol. Aí depois fez o primeiro gol, o time do Uruguai saiu mais para jogar, deu mais espaço para o Corinthians e o Corinthians conseguiu tocar mais a bola. Mas até então tava complicado. Ô, gente, vamos falar, é o Liverpool do Uruguai. Tem a dó, né? O Guarani aqui de São Paulo é mais forte que o time deles. Então, o Corinthians ele mesmo se complica em algumas ocasiões, né? O Fred falou uma coisa no Big Brother, né? Eu não sou nenhum fã de Big Brother, mas não tenho nada contra quem assiste aí. Eu vi no Twitter isso. Ele falou assim que o maior adversário do Corinthians é o próprio Corinthians, né? Porque parece que é o próprio Corinthians que impede ele de ser maior. Diretoria, com escândalos atrás de escândalos, dívida atrás de dívida, né? Se tivesse alguma coisa com mais responsabilidade, a gente poderia estar com um time muito melhor, bem melhor administrado, né? Então a gente vê essa dependência com o Renato Augusto, uma coisa que não muda, essa chave que não é virada, e todo jogo fala, o Renato Augusto faz falta, mas o Renato Augusto faz falta, então vamos admitir então que quando o Renato Augusto se aposentar, vamos fazer um busto para ele lá na arena, vamos fechar tudo e parou, né? A vida não segue, infelizmente, parou. Como se fosse um relacionamento com uma ex, né? Acabou ali, um para de seguir o outro e bola para frente. Mas é complicado. Não tem, o time não apresenta solução, a diretoria não acha alternativas, né?
Parece que vive trazendo medalhões. Ah, e eu comentei com o Thiago ainda. Falei, Thiago, fica vendo, cara. Eles vão atrás do Rodriguinho. Eles vão trazer o Rodriguinho de novo pro Corinthians. Porque o Corinthians gosta de repatriar alguém que deu certo lá atrás, né? É brincadeira. Cara, a vida exemplo é o Romero, né? O Romero tá aí pra mostrar tudo isso. Mas eu acho que enquanto aquele time de 2012 ali, todos os jogadores não se aposentar, o Corinthians não vai seguir pra frente. Porque a diretoria deve muito favor pra essa galera ainda aí, né? Deve muito favor pra essa galera. Então fica nisso. Ah, pintou oportunidade do mercado. O Fábio Santos é um exemplo. Traz de volta. O cara tava no Atlético Mineiro encostado. O Fábio tem feito alguns bons jogos quando ele voltou, mas depois parou, né? Embora com o rodízio que o Vitor estava fazendo ali, ele conseguiu se destacar em algumas ocasiões, mas e aí? É pouco, né, cara? A gente tá falando do Corinthians, não tá falando do time do meu bairro. Então fica esse ponto aí do Renato Augusto. Vamos fechar o time porque o Corinthians não vai existir depois que ele parar de jogar. Um ponto que chama atenção também do Lázaro, que o time ganhando no segundo tempo e ele vai fazer as alterações. Quem que ele coloca? Fábio Santos e Duqueiroz. É de cagar, não é? Tanto menino ali para ser testado, para ser aproveitado, o próprio Pedro, né, que estava jogando. E quem que ele coloca? Fábio Santos e Duqueiroz. Tem que falar mais alguma coisa depois disso? Ele é amigo ou não é da galera? O clima tá bom, né? É o que todo mundo fala, o Roberto Andrade fala, o clima tá bom. Não pode, o time ganhando tem que dar rodagem para essa criançada, para essa molecada jogar. Porque na hora que precisar, eles vão estar um pouquinho mais prontos, né? Embora a base do Corinthians tenha melhorado um pouco nesses tempos aí, né? Embora a parte física, eu acho que o Corinthians sempre peca. Vi de exemplo disso é o Matheus Araújo, o menino que fez o gol do Corinthians. Você vê, ele é um atleta já que está no profissional, mas ele tem um biotipo, né? Que não tem massa, né? Não é que nem o outro. Você vê o Hendrick do Palmeiras? O Hendrick não tem 18 anos, 17, 18 anos. Ele é um cara mais parrudo, é um trabalho de massa muscular que é feito na base. No Corinthians a gente não vê isso. No Corinthians a gente vê grandes talentos, só que todos mirradinhos, né? O Corinthians teve uma época que era um time assim, né? Que o pessoal falava que era o time de anão, né? Era o Gabriel, Cleis, Rodriguinho, toda essa galera. Era o time de anão. Então o futebol tem que ser atleta. Querendo ou não, o desempenho ali, a qualidade, conta muito. Lógico que conta. Só que se pega um cara mais forte, é difícil o menino que não tem um corpo assim para aguentar ele. É complicado. E o Lázaro foi lá e colocou o Fábio Santos e o Duqueiroz. Senhoras e senhores. Complicado, né? Bom, o próximo compromisso do Corinthians agora vai ser contra o Argentino Júnior, né? O ex-time do Fausto. Quem sabe não pinta a lei do ex aí. O Fausto tem cada vez mais se aproximado do gol dele, né? Sempre participando com assistência, mas está chutando que nem um cavalo pro gol. O Fausto pega muito bem na bola, né? Tem um chute forte. E quem sabe ele não consegue marcar um golzinho. Vamos ver o que o Lázaro vai trazer para essa equipe. Eu não sei se o Juliano vai ter condição de jogo ou não, por causa da bolada que ele tomou, né? No rosto. E vamos torcer sempre pelo melhor, né? A gente sempre torce por um desempenho acima do esperado, porque é tão gostoso você ver um jogo quando o time tá jogando bem, né? O time joga com raça, com vontade, com determinação, o time quer ganhar, o time tá buscando a vitória. Mas parece que na hora que a bola rola ali, você já vê, fala, ixi, começaram com sono. A galera tá com sono. Às vezes não dá a impressão que o time bateu uma feijoada e foi jogar? Tudo pesado, tudo lerdo, bola rola devagar, uns passes com a bola pingando, umas bolas tudo torta. Ah, Corinthians, me mata do coração. Gente, então esse é o final do episódio, um episódio curtinho aqui só o episódio de estreia, né? Episódio um aí do podcast Vai Corinthians. Semana que vem, então, terça-feira à noite, 8 horas. Eu não sei se vai ser live ainda ou vai ser gravado e postado depois, mas a ideia é que serão todas as terça-feiras, tá? Então vai ser já eu e o Thiago, vamos participar. Depois, no decorrer dos programas, a gente vê se convida alguém também para participar, que eu acho bem bacana. Feito, então é isso. Bom abraço, boa semana para vocês e até semana que vem.